Ok, nós estamos aqui nesta manhã, na presença de Deus, dando continuidade à nossa conferência. E eu gostaria, como eu disse ontem, de compartilhar com os irmãos uma palestra sobre o desafio da tradução da Bíblia. Minha oração e desejo é que Deus possa abrir os olhos do nosso entendimento, falar o nosso coração, para que possamos ter uma percepção talvez um pouco mais abrangente de um desafio dentro da questão missionária. Estava até conversando com um casal hoje lá no hotel, que é um desafio pouco conhecido da igreja. Eu acho que poucas vezes se fala sobre isso, de maneira que eu gostaria que você pudesse, só para me dar, porque eu tenho uma ideia, quem já ouviu falar ou já escutou alguma palestra, algo do tipo, sobre a quantidade de línguas do mundo, quantas línguas tem a Bíblia traduzida, Novo Testamento, Brasil, quantas línguas tem, quantos Novos Testamentos, e o desafio da tradução da Bíblia. Quem já ouviu acerca desse tema? Ok, tem várias pessoas que já ouviram, isso é muito bom. E a gente gostaria também de, além de passar dados ou informações ou estatísticas, também falar um pouco da questão prática da tradução da Bíblia, para que os irmãos também possam ter uma ideia de como é o processo, dessa tradução. Então eu gostaria de dar início pedindo para os irmãos abrirem a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Enquanto os irmãos abrem, não sei se vai dar para a gente testar aqui, se vai dar certo eu passar. Se não der certo, no caso ele vai passando. Eu estava tentando ver com isso aqui. Irmãos, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, os irmãos conhecem muito bem esse texto, mas eu gostaria apenas de dar início a essa palestra sobre a tradução da Bíblia, lendo esse texto com os irmãos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Só queria pontuar aqui, antes da gente prosseguir a leitura, alguns estudiosos querem dizer que, ou dizem, que em Pentecostes o que aconteceu foi o milagre da audição. Particularmente eu discordo, porque o texto é muito claro, quando fala que eles começaram a falar. Então não foi o milagre da audição, foi o milagre da fala. Verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de onde, irmãos? De todas as nações debaixo. É curioso isso aqui, não sei se você já parou para perguntar para o texto, como assim? No dia de Pentecostes tinha algum representante de algum povo indígena do Brasil? Tinha de fato ali todas as pessoas que há, de todas as nações que há debaixo do céu? Essa é uma visão cosmopolita, na visão de mundo de quem escreveu, na época do mundo conhecido de então, ali estavam representantes de diversas nações, naquele dia específico. Então o que Deus fez? Ao derramar o seu Espírito Santo, ele usa estrategicamente aquele momento para que aquelas pessoas pudessem ter talvez a maior experiência relacionada
o ouvir a palavra de Deus que eles nunca tinham tido antes. Os irmãos sabem que nesse período do Novo Testamento, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o Antigo Testamento em hebraico, e já havia uma tradução conhecida como a Septuaginta, que foi a tradução feita por 72 rabinos judeus, traduziram o Antigo Testamento hebraico para o grego. Então, os judeus que moravam fora da Palestina, eles tinham acesso à palavra de Deus, não apenas em hebraico, mas eles tinham acesso à palavra de Deus em grego, isso o Antigo Testamento. Ok? Preste atenção nisso aqui. Veja o verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Mas a pergunta é, perplexidade por quê? O que provocou a perplexidade das multidões? Dá uma olhada. Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Perceberam o que provocou a perplexidade? Eu costumo dizer que o que muitas vezes provoca a perplexidade, causa admiração nos irmãos, em muitos irmãos hoje, não é a mesma coisa que provocou a perplexidade e a admiração dos irmãos no dia de Pentecostes. Alguns hoje ficam perplexos e admirados na igreja porque pessoas que possuem e recebem de Deus o dom de línguas falam ou emitem sons ininteligíveis, sons incompreensíveis. Caso Deus não coloque ali alguém com o dom de interpretação. Mas o que causou a perplexidade e a admiração das pessoas no dia de Pentecostes foi simplesmente o fato de ouvir que aqueles homens estavam falando na sua própria língua. Perceberam a questão? Vamos lá, ele vai dar um resumo para a gente aqui de quem estava lá. Verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um, o que diz? Em nossa própria língua materna. Ora, os que ali estavam, sabiam que os galileus falavam no cotidiano o aramaico, uma língua próxima, parente do hebraico. Além do aramaico do cotidiano, os galileus tinham acesso ao Antigo Testamento, ou melhor, às Escrituras, porque o Antigo Testamento já é para nós, em hebraico. E, obviamente, uma língua mais de comunicação geral, que era o grego. Mas aqui, as pessoas que estavam ali, representantes de várias nações, elas começam a ouvir, e isso causa admiração, que aqueles galileus, como disse o pastor Jesus, aqueles que eram da periferia do mundo, eles estavam falando na língua materna de cada povo, ali representado. E ele vai dar uma lista, verso 8, 9, melhor dizendo: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus, observe, tanto judeus, no caso eram judeus helenistas, eram judeus espalhados pelo mundo romano, como quem? Como? Prosélitos, ou seja, gentios convertidos à fé judaica. Estavam ali no dia de Pentecostes. Então, depois de dar a lista, ele segue no versículo 11
ainda dizendo, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Aí ele diz, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas. Acerca de quê? Das grandezas de Deus. Preste atenção nisso. Esses judeus e esses prosélitos, gentios convertidos à fé judaica, eles nunca tinham ouvido falar das grandezas de Deus? Ou já? Já tinham ouvido falar, por isso que eles eram adoradores do Deus de Israel, eles já tinham ouvido falar de todas as grandezas de Deus, exceto da grande obra de Cristo. Mas o que causou admiração? Não foi ouvir acerca das grandezas de Deus, mas foi ouvir acerca das grandezas de Deus na sua língua materna, na língua que fala ao coração. Vamos orar? Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado por essa oportunidade em que nós estamos juntos como igreja do Senhor, refletindo, pensando, ó Deus, acerca da tua missão, da missão que é tua por excelência e que o Senhor nos convidou, nos deu o privilégio de participarmos dela. A nossa oração nesta manhã é que o teu Espírito Santo, o Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes para estar para sempre com a igreja, que ele possa abrir os olhos do nosso entendimento, que ele possa ampliar muito mais ainda a nossa visão como igreja, que ele possa desafiar corações aqui nesta manhã, que o teu nome seja glorificado e com a graça do Senhor nós possamos responder positivamente aos desafios do teu Espírito Santo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu introduzi com a leitura desse texto para dizer para vocês que até o ano de 1994, quando eu ainda estava aí caminhando para 22 anos, eu tinha 21 anos, próximo dos 22, ainda no seminário teológico, no Betel Brasileiro, em João Pessoa. Quando eu fui enviado pela igreja para o seminário, que é a minha igreja mãe, onde hoje eu sou um dos pastores, na minha cabeça, eu imaginava o seguinte: eu tinha 18 anos de idade quando eu fui para o seminário teológico. E eu entendia que Deus tinha me chamado para o ministério, e na minha cabeça funcionava assim: eu vou para o seminário em João Pessoa, vou fazer o treinamento, toda a minha formação pastoral, missionária, e retorno para ser um evangelista no sertão, que, como os irmãos seguramente já ouviram falar, é uma das regiões mais carentes do evangelho no nosso Brasil, é o sertão. Então eu, sertanejo, chamado, vocacionado por Deus, fui para o seminário, e o desejo do meu coração, e o que eu pensava e imaginava era exatamente isso. Terminou os 4 anos de seminário, eu volto para o sertão para trabalhar com a evangelização do meu próprio povo, da minha própria gente. Isso era o que eu pensava. No 4º ano de seminário, quando você está naquela fase de e agora? Quando eu terminar isso aqui, para onde eu vou? O que eu vou fazer? O Betel Brasileiro é um dos seminários ainda hoje, mas na época muito mais, que tinha uma ênfase missionária muito grande. E dentro do seminário tinha um departamento, um centro chamado Senan. O Senan era o centro de missões do próprio seminário. E quem que conduzia esse centro de missões? Eram os próprios alunos. Então, a cada início de semestre, alunos de 3º e 4º ano, eles eram eleitos, escolhidos pelos próprios colegas, para serem, vamos dizer, presidente, vice-presidente, uma diretoria que conduzia essa parte de missões no seminário. Todos os sábados pela manhã. Todos os sábados.
nós estávamos na capela do seminário porque era estabelecido um tema. Esse tema era semestral. E durante os sábados pela manhã eram dadas aulas acerca daquele tema e subtemas. E dentro daquela aula tinha logo em seguida uma apresentação teatral, uma dramatização dentro daquele tema. E em 1994 eu fui escolhido pelo pessoal para ser o presidente do Senan. E na época, o grande tema missionário que estava, vamos dizer assim, na moda missiológica, era, os irmãos já devem ter ouvido falar, acerca da janela 1040. 1040. Era o grande tema atual da época. Quando eu apresentei o tema pela primeira vez para Lídia Almeida, que era a presidente, ela rejeitou completamente, disse que era só um modismo da missiologia e tal, e não quis abordar-se o tema. Mas eu insisti, sentamos novamente e elaboramos os subtemas, que era o que era estudado cada sábado. Depois que eu apresentei os subtemas, ela aprovou e aceitou. E dentro estava o desafio da tradução da Bíblia na janela 1040. 1994. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse desafio. Naquela manhã de sábado, na capela do seminário, quando foi dado a aula sobre o tema, a apresentação teatral, naquela manhã, Deus desafiou o meu coração. 4º ano de seminário. E quando era feito o apelo missionário, eu fui ali à frente e eu fiz a seguinte oração, objetiva e direta para Deus. Eu disse: Deus, eu não sabia que tinha tantas línguas no mundo e tantos povos sem acesso à tua palavra. Se o Senhor quiser me usar para traduzir a palavra de Deus, a tua palavra, para uma língua, eu estou me colocando aqui à tua disposição. Obviamente, o Deus que tinha despertado o meu coração, obviamente gerou essa voluntariedade e eu me coloquei à disposição do Senhor. Irmãos, quando foi chegando para o final do ano, a convicção do meu coração era: eu volto para a minha igreja, mas eu só fico 1 ano. Porque eu quero me preparar para ser um tradutor da Bíblia. Então foi naquela manhã de sábado que Deus ministrou o meu coração. E qual é o meu desejo e oração nesta manhã? É que ao ouvir o que nós vamos falar aqui, você possa ser desafiado por Deus a de alguma maneira contribuir, de alguma forma, para que a palavra de Deus se torne acessível aos povos do mundo. Então, eu gostaria de ter o controle aqui, mas infelizmente não é suficiente a minha canetinha aqui. Nosso irmão vai estar passando ali. Essa imagem que vocês estão vendo aí é, na verdade, a capa do Novo Testamento na língua tucano. Ali está o Ankanyere Ukunituri, que é livro Palavras de Deus. Então, é o livro das palavras de Deus. É literalmente a tradução desse Novo Testamento. Então, eu quero começar falando para vocês, trazendo algumas estatísticas sobre o desafio da tradução da Bíblia no mundo. Então, eu queria passar aqui, e eu quero que você dê uma olhada com calma, porque aqui nós temos números relacionados à quantidade de línguas no mundo. Você vai perceber aí que aquela legenda lá em cima, aquele livrinho aberto, são as línguas no mundo que tem a Bíblia completa. Logo em seguida, Novo Testamento, depois porções. O que seriam porções? Línguas no mundo que tem um evangelho, que tem um capítulo ou outro traduzido e tal. Então, aqui você vai ter a totalidade das línguas no mundo, incluindo as línguas de sinais. Você tem 7.378 línguas. Línguas, no caso, conhecidas. Agora, dá uma olhada nessa primeira coluna. Dessas 7.378 línguas no mundo, quantas delas têm a Bíblia completa traduzida? Dá uma olhada na primeira coluna. 717
línguas. Eu vou usar a expressão apenas. Apenas 717 línguas no mundo, dessas 7.378, tem a Bíblia completa, Antigo e Novo Testamento traduzido. Nessa segunda coluna, você tem os dados relacionados ao Novo Testamento. Você vai ter aqui 1.582 línguas no mundo, tem todo o Novo Testamento traduzido, e apenas o Novo Testamento. Nessa terceira coluna, 1.196 línguas tem porções. Então, tem ali um evangelho, 2 evangelhos que foram traduzidos. Muitas vezes vai ter um livro do Antigo Testamento, como Gênesis ou Jonas, algumas porções das Escrituras. E aqui, nesse amarelo, nessa coluna aqui, nós temos 3.883 línguas no mundo sem as Escrituras. Enquanto nós somos o país das Bíblias, né? Existem essa enorme quantidade de línguas no mundo onde não tem João 3,16 sequer. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa coisa do país das Bíblias. Então isso aqui, irmãos, só volta um pouquinho. Aqui você tem números ou estatísticas ligados à quantidade de línguas com ou sem Bíblia. Só que isso aqui não é apenas números de línguas, tem pessoas envolvidas aí. Exatamente essas pessoas que falam essas línguas. Então vamos olhar para isso aqui, agora com enfoque em pessoas, e não em línguas. Próximo. Do lado de cá, nós vamos ter aí, em termos de população mundial, veja que coisa bonita e maravilhosa, 5,75 bilhões de pessoas no mundo têm acesso à palavra de Deus na sua própria língua. Tem acesso. Tem Bíblia traduzida. Aqui, 830 milhões de pessoas no mundo têm acesso ao Novo Testamento. E aqui, 457 milhões de pessoas têm acesso a algumas porções das Escrituras. E 220 milhões de pessoas no mundo não têm acesso a um versículo sequer da palavra de Deus. Irmãos, alguém já disse que enquanto em nossas igrejas nós estamos cantando Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando nós dizemos isso, nós estamos aguardando a segunda vinda. Enquanto existe milhões de pessoas no mundo que não sabem nem sequer que ele veio a primeira. Que não tem acesso a nada das Escrituras. O texto que o pastor Jesus leu no início para dar abertura ao culto nesta manhã foi a grande comissão em Mateus. E lá Jesus deixa claro, tendo ido ou indo, fazei discípulos. E como é que faz isso? Lá é muito claro, fazei discípulos de todas as etnias, mas ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho. E onde é que estão todas as coisas que Jesus ordenou? Na Escritura. Então nós temos hoje esse desafio a nível mundial. Só que nós vamos chegar agora em um país maravilhoso chamado Brasil. Se eu não estiver enganado, pode ser que tenha mudado, mas até algum tempo atrás nós éramos a segunda maior sociedade bíblica do mundo, perdendo apenas para a norte-americana. País das Bíblias. Veja o nosso desafio aqui dentro de cá. Melhor, desculpa gente, me perdoem. Essa visão aqui eu acho que ela é interessante, pode passar, para a gente observar por continentes. Quando você olha para as Américas, lá de cá, esse verde, pegando aí América do Sul, América Central, América do Norte, nós vamos ter um total nas Américas de 1.102 línguas. Nas Américas. Dessas 1.102, quantas tem a Bíblia completa? 75. O Novo Testamento completo, 339.
Porções, 174. E quantas não tem nada traduzido? 514 línguas nas Américas. Não tem um versículo sequer traduzido. Aí quando você vem para cá, vamos aqui lá para cima, para a Europa. Na Europa são 310 línguas no total. 73 línguas tem a Bíblia completa. 45 tem o Novo Testamento. 83 tem porções. E 109 não tem nada traduzido. Nenhum versículo. Aí você vem aqui, eu vou deixar a Ásia por último. Vamos descer aqui para o continente africano. Na África, você vai ter 2.207 línguas no total. Bíblia completa, 280. Novo Testamento, 442 línguas. Porções, 390 línguas. Agora vê o amarelo. 1.095 línguas. No continente africano, não tem um versículo sequer traduzido da palavra de Deus. Vamos aqui para o Pacífico. 1.343 línguas no total. 53 tem Bíblia completa. 330 tem só o Novo Testamento. 212 tem porções. 748 não tem nada. E aí nós vamos para a Ásia, que é onde nós temos a concentração do maior número de línguas, quantidade de línguas no mundo. No continente asiático nós temos 2.416 línguas no total. Bíblia completa, 236. Novo Testamento, 426. Porções, 337. Agora vê o amarelo. 1.417 línguas só no continente asiático. Não tem um versículo sequer da palavra de Deus. O que diminui esse desafio, sabe o que é, irmãos? O que diminui é que algumas línguas possivelmente não vão precisar de tradução, porque você tem alguns povos que falam mais que uma língua, e muitas vezes tem a língua materna, tem a língua nacional, e muitas vezes dá para alcançar. Isso reduz bastante esse número. De maneira que uma outra forma menos impactante de ver é essa aqui, a próxima. Aqui são línguas com necessidades potenciais de tradução da Bíblia. América. Nas Américas são 119 línguas onde há uma necessidade urgente. Só para os irmãos terem ideia por que houve essa redução. Por exemplo, eu trabalhei com a adaptação do Novo Testamento para a língua tucano. Tucano é um povo. Só que o tucano é mais ou menos ali na região do Rio Negro, Rio Tiquié, Rio Papuri, lá no Amazonas. O tucano é mais ou menos aquilo que os gregos foram na época do Novo Testamento. Os irmãos devem lembrar que politicamente quem dominava o mundo era Roma. Agora, linguisticamente e culturalmente, os gregos continuavam dominando o mundo, porque mesmo os romanos tendo como língua o latim, qual era a língua de comunicação geral no período do Novo Testamento? O grego koiné. Então os tucanos, eles, por exemplo, eles têm a língua deles. Só que tem vários povos que falam a língua tucano. Alguns perderam a língua materna, outros falam a sua língua e a língua tucana. É mais ou menos assim para o povo tucano. Você quer falar comigo? Aprenda a minha língua. Eu não vou aprender a sua. E é isso que acontece na região. O Novo Testamento tucano foi constatado que ele pode ser utilizado para, além do tucano, mais 6 outras etnias podem ser alcançadas pelo Novo Testamento na língua tucana. Então isso reduz um pouco. Quando você vem aqui para o continente africano, você tem 558 línguas hoje, que há uma necessidade de tradução. Quando você vai lá para a Europa, isso reduz, 59 línguas. Pacífico, 405. Agora a Ásia, 751 línguas precisam de tradução. Os irmãos estão percebendo que esses números, eles retratam a grandeza de um desafio missionário que muitas vezes é pouco conhecido ou existe pouca atenção, apesar que
Deus levantou grandes instituições no mundo, inclusive no Brasil, para esse trabalho. A mais conhecida, a Wycliffe Internacional, é a mais conhecida, mas não tem só. Hoje no Brasil você tem instituições que trabalham muito diretamente com isso, como a Missão Além, que é a Associação Linguística Evangélica Missionária, que é aqui em Brasília. Você tem Missão Novas Tribos no Brasil, que tem esse enfoque da tradução aqui no nosso país. Se eu não me engano, eu tenho certeza, a Missão Jocum. A Jocum também tem um trabalho de tradução, especialmente ali na região de Rondônia, Porto Velho, aquela localidade ali. Existem instituições, mas dá uma olhada aqui no total de línguas no mundo hoje que tem necessidade de tradução, irmãos. Vocês perceberam? 1.892 línguas no mundo precisam hoje de tradução. Deixa eu perguntar para vocês. Quantos anos temos de cristianismo? Se considerarmos que os historiadores colocam que Cristo nasceu 4 anos depois de Cristo, eu não entendo isso até hoje. Mas vamos colocar aí por baixo 2018, 2017 anos, algo do tipo. Nesses 2 milênios de fé cristã, de cristianismo, muita coisa foi feita porque Deus está em missão. Milhares de línguas. Gente, a Bíblia é o livro no mundo mais traduzido. Não tem nenhum livro no mundo que tenha tradução para tantas línguas como as Escrituras. Não tem. Mas, irmãos, nós ainda temos esse desafio enorme. Então, eu queria que nós olhássemos para dentro da nossa casa, para o nosso país maravilhoso chamado Brasil. Vamos passar mais rapidamente o próximo. Quando nós falamos de tradução para línguas indígenas, no Brasil, tradução da Bíblia, nós estamos falando, irmãos, de línguas indígenas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que mais dificultou ao longo, hoje tem mudado, essa questão da tradução da Bíblia para os povos indígenas no Brasil. Tem várias, mas uma delas é aquele infeliz entendimento que as línguas indígenas são dialetos indígenas, meio que inferiorizadas ou diminuídas, ou vistas apenas como uns sons assim, não são línguas muito ricas, aquele negócio todo. É uma visão horrível. Quem estudou uma língua indígena, primeiro que se fala assim: pastor, o senhor fala a língua dos índios? Eu digo, não tem a língua dos índios. Como não? Porque cada povo indígena tem a sua própria língua. São Gabriel da Cachoeira foi o município onde eu trabalhei. Irmãos, 22 povos indígenas só no município de São Gabriel. Você sabe quantas línguas no município de São Gabriel são faladas hoje? 19 línguas em todo o município. Só no município do Amazonas. E de uma riqueza extraordinária. Eu sei que a maioria aqui, ou boa parte, tem uma aversão a umas coisas que a gente estudava ali no ensino fundamental, ensino médio. É um negócio chato, né? A gramática do português é um negócio, porque é uma língua maravilhosa. O português é uma língua riquíssima. Aí você diz, mas a língua indígena é uma coisinha pobre. Eu vou dar só uma ilustração para vocês. O pessoal que já estudou, alguns, pastor, não fale disso não, que me traz lembranças ruins. Mas eu vou trazer umas lembranças ruins para você. Você lembra quantos tempos verbais tem em português? Quantos tempos? Presente, passado e futuro. Mas dentro dele tem, ok? Vamos pensar no nosso passado. Lembra aquele negócio que a professora dizia? Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito. E eu passei a vida toda querendo saber por que que um era perfeito, por que que o outro era imperfeito e por que que o outro era mais do que perfeito. Ninguém nunca me disse isso. Quando eu fui fazer linguística na Missão Além, em 1996, eu descobri como foi libertador. Eu disse, meu pai, por que que não me disseram isso antes? Porque se tivesse me falado, eu teria aprendido um pouco mais rápido esse negócio na escola.
Quando nós falamos em modos ou modos verbais em português, alguém lembra quantos modos tem na língua portuguesa? Modos. Pastor, eu perdi essa aula. Indicativo, o modo da certeza. Subjuntivo, o modo da dúvida. E você tem imperativo. 3. Língua extraordinária. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Na língua tucano, nós temos 5 modos verbais. Se português tem 3 e a gente acha estranho, na língua tucano tem 5. Na língua tucano você tem a modalidade vista, ou seja, a pessoa que está falando viu acontecer algo. Você tem a modalidade sentida, que é aquela que você não viu, você não usou esse sentido chamado visão, você usou um dos outros, você ouviu, você sentiu pelo tato, algo do tipo, é a modalidade sentida. Aí você vai ter a modalidade reportativa, você não viu, você não sentiu, mas você está reportando uma informação que você ouviu de outra pessoa. 3. Aí você vai ter a modalidade dedutiva. Você não viu, você não sentiu, ninguém te falou, mas você chegou no ambiente e viu, por exemplo, que o teclado caiu. Estava caído, estava no chão. Desculpa, irmão, não vai cair não, viu? Aí de repente você diz, puxa, o que foi que aconteceu? Possivelmente alguma criança passou aqui correndo, bateu e caiu. Você não viu, você deduz. Isso, por exemplo, como é que Moisés escreveu os primeiros capítulos de Gênesis? Moisés viu? Não, pastor. Moisés sentiu esse negócio? Não. Alguém reportou, informou isso para Moisés? Como é que eu vou colocar isso? Porque quem foi que viu Deus criando céus e terra? Quem foi que viu Deus criando luz e trevas? Quem foi que viu esse negócio? Aí você vai para Lucas. Lucas até o capítulo 15, Lucas não está presente na viagem. Aí a partir do capítulo 16, ali da evangelização de Filipos, Lucas passa a fazer parte, então ele usa o plural. Então o livro não pode ser traduzido na mesma modalidade verbal, porque Lucas relata coisas que ele pesquisou e de repente ele relata coisas que ele estava presente. Então há uma complexidade. E pastor, e qual é o quinto? O imperativo. Ora, não era só uma línguazinha assim, um dialetozinho, fraquinho assim, uns sons aí. Gente, é de uma complexidade. No final vocês vão ver. Mas veja isso aqui, essa pizza ou esse bolo. São 300, atualmente se entende que tem 344 povos indígenas dentro do nosso país. 250 já são bem pesquisados, já são bem conhecidos, já se sabe muita coisa sobre esses 250. 28 são aqueles indígenas isolados, que pouco se sabe acerca dele e da cultura deles. E 66 falta mais pesquisa. Tem muita coisa já, mas precisa aprofundar. Próximo. Aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque aqui nós temos um desafio enorme. Por que a tradução da Bíblia tem um entrave em alguns momentos na igreja brasileira? Você olha para os povos indígenas, 24 povos, tem até quantas? Até quantas? Aí você diz, pastor, como assim? Investir na formação de missionário? Gastar muito com ele, para ele evangelizar um povo que só eles falam aquela língua, tem aquela cultura, mas só tem no máximo quantas? Ou seja, entre aspas, o maior missionário de sucesso entre esse povo vai ter uma igreja com 100 membros. E aí você diz, puxa, vale a pena? Eu vou deixar a pergunta, vale a pena? 38 povos têm entre 101 e 500 pessoas. 17 povos entre 501 e 1.000 pessoas. 18 povos entre 1.001 e 5.000 pessoas. E apenas 2 povos no Brasil têm acima de 5.000 pessoas. Guardar esses dados
nós temos aqui população minoritária. Próximo. Agora dá uma olhada em termos de tradução da Bíblia. Quantos Novos Testamentos nós temos traduzido para as línguas indígenas? 37, só que nós temos 2 Novos Testamentos de país vizinho, que pode ser utilizado no Brasil. Então, ao todo, 39. E Bíblia completa? 6. Apenas 6 povos indígenas no Brasil têm a Bíblia completa traduzida. E um país vizinho aí tem que pode ser utilizado no Brasil. Então, ao todo, 7 povos no Brasil teriam a Bíblia completa. Pode passar. E aqui está, irmãos. O país das Bíblias tem ainda um enorme desafio de tradução dentro de suas fronteiras. Por que eu estou dizendo o país das Bíblias? Porque nós somos o país que, se você for mais de uma linhagem mais reformada, você compra a Bíblia de Estudo de Genebra. Se você é de uma linhagem mais batista, né, a gente gosta muito da Bíblia Shed, alguma coisa do tipo. Se você é mais pentecostal, você compra a Bíblia pentecostal de estudo. Se você é de uma linha chamada dispensacionalismo, compra a Bíblia anotada, porque a de Scofield já foi embora. Ou seja, nós somos o país das Bíblias. Você tem Bíblia de tudo quanto é cores. Você tem Bíblia de tudo quanto é versões. Se tem um adolescente, ele não quer andar com a Bíblia capa preta. Então você vai lá, você escolhe a cor da capa. E agora nós temos, se eu perguntar aqui, quem tem Bíblia no celular, praticamente todos vão dizer temos. Aí eu pergunto, quantas versões você tem acesso? Está lá a lista enorme. Nós somos o país da revista e corrigida, nós somos o país da revista e atualizada, nós somos o país da corrigida fiel, o país da linguagem de hoje, a NTLH, nós somos o país da NVI, da nova versão internacional, nós somos o país da nova versão transformadora, que agora é a grande moda entre o pessoal. Então nós somos o país das Bíblias. E mesmo sendo esse país das Bíblias, nós ainda temos esse enorme desafio dentro das nossas próprias fronteiras. Pode passar, meu irmão, por favor. Aqui, meus irmãos, eu queria que você passasse essa parte aí, pode ir passando, depois, onde eu chegar, o próximo slide. Aqui. Eu queria colocar aqui para vocês, nessa manhã, alguns desafios práticos com relação a essa questão da tradução da Bíblia. Por que que tem sido tão desafiador? E por que que ainda existe uma necessidade tão grande de tradução das Escrituras em tantas línguas no mundo e dentro do nosso país? O primeiro é que as traduções são feitas para quê, gente? Populações pequenas. Para povos minoritários. Ora, nós vivemos uma época no nosso país das megas igrejas. Uma época quanto maior o número de membros, mais evidencia o sucesso. E investir em populações minoritárias não incentiva, não motiva muitas pessoas. Apesar que a gente pega e transforma em versículo e diz assim, olha, uma alma vale mais que o quê? E 100. Se uma vale mais e 500. Não, pastor, mas é porque é um investimento financeiro muito alto, visão de mercado e não de reino. Porque visão de mercado pensa em números, pensa em investimento que dá retorno. Mas visão de reino pensa em investimento que vai preparar pessoas para a eternidade, para que elas tenham conhecimento de Cristo. Populações minoritárias. Outro desafio, trabalho com resultado a quê? A quê? Pois é, você manda o cara para o campo missionário, depois que ele já passou por um treinamento teológico, depois que ele já passou por um treinamento na área de especialização, a gente vai ver quais áreas, e você manda o cara para o campo. 2 anos depois ele volta para visitar a igreja. Você está esperando o relatório dele, quantas almas, né? 2 anos depois ele volta para visitar a igreja. E aí, missionário? Bom,
eu comecei o estudo da língua. Estou agora tentando desenvolver e entender um pouco melhor o funcionamento dela, vendo a questão gramatical dela, porque essas línguas, irmãos, são ágrafes. Não tem nada escrito. Nada. Como diz o pessoal antigamente, não tem uma cartilha de alfabetização sequer. E nada. E o missionário, ele vai precisar desenvolver algo do tipo. Aí 5 anos depois, e aí, missionário? Então, né? Estamos aí dando início à tradução do primeiro versículo lá no Evangelho de Marcos. Como assim? Não estou entendendo. Então, um Novo Testamento, a média. Por que a gente diz a média? Porque vai depender, irmãos, de acesso. Por exemplo, eu morei na comunidade. Eu convivi com o povo. Eu estava ali diariamente. Mas tem missionários hoje que não podem. Eu conheci missionários que tiveram que morar numa ilha. Porque não era autorizado, permitido a ele ir para a aldeia. Os índios é que tinham que ir lá na ilha que ele morava. Outros que tiveram que morar e se estabelecer em cidades próximas de reservas indígenas, porque não há autorização dentro do meu país para entrar nessas áreas. Muitas vezes o indígena vai vir. Então isso vai o quê? Tornando esse desafio muito maior. Mas a média, irmãos, é de 15 a 25 anos. Só o quê? O Novo Testamento. Nós temos no Brasil um homem que já esteve aqui com vocês, que Deus deu algo muito diferenciado para a vida dele, que ele trabalhou com o Novo Testamento e foi 8 anos. É atípico o que aconteceu com Ronaldo Lidório. Quando eu estive com ele ele esteve lá em São Gabriel da Cachoeira, e nós viajamos juntos, eu fiz essa pergunta para ele. Como em 8 anos? Porque isso foi algo totalmente atípico no mundo das traduções de Bíblia. 8 anos. Então ele me explicou o processo, que possivelmente ele já deve ter falado aqui para vocês. E aí você tem a oposição o quê? Política indigenista. A política indigenista no nosso país é uma política que aparentemente é uma política de preservação da... E a gente engole achando que isso é verdade. Irmãos, eu estive lá. E eu sei. Não há preocupação com a preservação da cultura. O que existe é uma preocupação para mantê-los distante de missionários cristãos. Que no passado, e talvez em algumas questões pontuais, fizeram muita besteira. Estragaram muita coisa desnecessariamente. Mas hoje as missões sérias não mandam um missionário para o campo sem um treinamento adequado para isso. Mas eu estive lá. Vamos lá. 1997. Eu vou morar numa aldeia. Todos os dias. Eu estou lá morando com a família indígena, que eu ainda era solteiro. Todos os dias, no máximo 8 horas da noite, estavam todos deitados em suas redes. Com os pais, com os avós, relatando as histórias e os mitos do povo, passando o conhecimento oral. 1997. O cara ganhou, o prefeito lá na época, lá no município, e na sua promessa de campanha, alguém tem ideia do que foi que ele prometeu para a nossa aldeia? Um gerador de energia, porque não tinha energia elétrica, uma antena parabólica e uma televisão. O cara ganhou as eleições municipais e foi uma festa a entrega daquele gerador de energia, que agora eles tinham que manter, porque tinha que ter óleo diesel todos os meses para ligar o gerador. Na palhoça central da comunidade, uma antena parabólica e uma TV. O que os irmãos acham que aconteceu daí para frente? Mas por que a FUNAI não disse nada? Por que ninguém do governo foi lá para dizer, olha, vocês não podem? Porque a TV foi um dos instrumentos de transformação que é mais veloz que eu vi na época. Por quê? 6h45 da noite,
que era o momento que lá ia começar a escurecer, ligava o gerador de energia. O que é que vocês acham que acontecia numa comunidade, no meio da selva, com uma antena parabólica e somente uma TV? Todos, crianças, velhos, jovens, todo mundo ia para essa palhoça. Para consumir o quê? Tudo que a gente aqui consome. Os mais idosos trabalharam o dia todo e o trabalho é pesado. Eles iam dormir. Mas as crianças, os adolescentes e os jovens ficavam assistindo até tarde. Primeiro corte na cultura. Esse conhecimento que era transmitido oralmente no período da noite, antes de dormir, acabou. E quem fez isso? Foi o missionário? Não. Quem fez isso foi o próprio governo. Então, há uma preocupação realmente com a preservação das culturas indígenas? Não há, irmãos. Essa política aqui não permite que missionários vivam e convivam. Aí você vai ter que essa questão da tradução é visto como uma agressão cultural, ou seja, a imposição de uma nova cosmovisão. Então, os indígenas têm a visão de mundo dele, eles têm suas crenças. Então, o que se entende é que traduzir a Bíblia, levar a fé cristã para lá, é você impor uma cosmovisão totalmente diferente e você está agredindo a cultura desse povo. Próximo. Não condiz com a cosmovisão pós-moderna pluralista. Qual é a visão pós-moderna pluralista? Cada um tem sua crença, cada um tem sua fé, cada crença e cada fé é válida, você respeita a minha, eu respeito a sua. De maneira que você pregar para que eu me converta e acredite no seu Deus, é visto como uma intolerância religiosa. Imagine num processo de tradução isso aqui. Próximo tópico. Desafios práticos você tem. Trabalho de alta complexidade. Eu estava dizendo hoje para um casal que tem uma frase que diz mais ou menos assim, que ela é uma frase italiana, mas eu não sei falar italiano, mas em português é tradutor traidor. Porque é um trabalho de alta complexidade. Vou fazer só um teste rápido aqui, me permita, pastor. Quem aqui é crente e tem uma revista e atualizada aí? Uma ARA. Abra aí, por favor, em Filipenses 2. Agora, quem é... Estou só brincando, viu, irmãos? Não me entendam mal. Quem está aí na intermediação entre crente, meio crente e tal? A NVI. Estou brincando, é muito boa essa tradução. Quem tem a NVI? Abra aí, por favor, meu irmão, em Filipenses 2. Alguém aqui tem acesso à NTLH, nova tradução na linguagem de hoje? Alguém tem? Ninguém? Celular, quem tem no celular? Ok, tem NTLH aí, Filipenses 2. Então eu preciso que vocês, por favor, escutem com muito carinho. O irmão que abriu na revista atualizada, na ARA, por favor, fique de pé. Quem foi? ARA. Filipenses 2, versículo 5. Preste atenção no que ela vai ler. 2, 5. Acho que dá para... Tende em vós o mesmo que? Sentimento que houve em Cristo Jesus. A NVI. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo, a atitude. NTLH, linguagem de hoje aqui. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. O mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Aí você passa, tem algum seminarista aqui, não? Você passa um trabalho de homilética para o seminarista, eu quero que você elabore um esboço aqui. Aí você pega a ARA, Aí você vai, o tema do meu sermão, agindo como Jesus agiu, a mesma atitude. Aí qual vai ser o tema do sermão do rapaz ali que usou a NVI?
Melhor, sentindo como Jesus sentiu. Aí o irmão lá da NVI vai ser o quê? Agindo como Jesus agiu, atitude. E o tema do irmão ali? Pensando como Jesus pensou. Afinal de contas, é para ter o mesmo sentimento? É para ter a mesma atitude? Ou é para ter o mesmo pensamento? Atitude e pensamento, atitude e sentimento em português é a mesma coisa? E modo de pensar é a mesma coisa que atitude? Não. E aí? O que aconteceu? Vocês estão percebendo, só em português você já tem esse desafio. De cara assim, só um versículo que eu estou dizendo aqui para vocês. O que o tradutor fez? O que os que trabalharam nessas versões, eles fizeram? Eles tentaram passar o melhor que eles puderam, o sentido. Só que a palavra no original pode ter esses sentidos. Por exemplo, é um modo de pensar que leva a uma atitude. É um modo de pensar que leva a um comportamento. Mas o tradutor teve que fazer uma escolha. Agora, isso em português. Imagine, numa língua indígena, trabalho de alta complexidade, trabalho de alto custo financeiro. Por quê? É a longo prazo, tem um investimento no treinamento e outras questões mais. Mas vamos para o próximo. Desafio o quê, gente? Onde vocês acham que moram os povos que ainda não têm a Bíblia traduzida na sua língua? Locais de fácil acesso? Na beira da BR? À margem da BR? Não. Eles vão morar em locais isolados. Eles vão morar em locais distantes. E esse desafio geográfico, ele se coloca aí como um grande desafio para o tradutor. E o próximo? Exige o quê, gente? Treinamento e preparo específico do missionário ou equipe missionária. Não pensem que uma pessoa que fez o seminário teológico, fez todo o curso, vamos dizer aí, um bacharel em teologia e tal, ele já está pronto para ser um tradutor. Porque o tradutor, ele precisa de preparo específico. Por exemplo, todo tradutor, ele precisa ter um bom conhecimento o quê? Bíblico e teológico. Então essa coisa antiga que tinha, de pegava o cara na igreja e dizia, olha, ele não serve para ser um pastor de igreja local, manda o cara para o campo missionário. Ele não é muito bom, não conhece bem, não tem tanto preparo, manda. Não existe. Quem vai trabalhar com tradução de Bíblia precisa ser alguém que tenha esse preparo na área bíblica e teológica. Linguística e antropologia. Por que linguística e antropologia? Linguística tem a ver com a questão da língua. Ok. Mas você traduz apenas a língua, a palavra por palavra, ou você tem uma cultura por detrás? As línguas, irmãos, transmitem uma cultura. Eu sou sertanejo, falo português. Vocês são goianos, vocês falam também português. Mas se eu começar a falar aqui na minha língua sertaneja, tem algumas coisas que vocês não vão entender. Ok? Se eu disser para vocês que na seca de 70 os sertanejos comeram mandacaru com mancambira assada, o que vocês vão me dizer? Talvez alguns entenderam. Outros talvez tenham visto na televisão. Mas qualquer sertanejo que me ouvir falando mancambira ou mandacaru assado, vai saber o que é isso. Porque a gente é de lá. Então, a língua, ela carrega uma cultura. Então, o missionário, além de estudar a língua, ele precisa conhecer o quê? A cultura do povo. E aí você tem a educação bilíngue intercultural. Por quê? Você vai traduzir a Bíblia para povos que não conhecem e não têm a sua língua escrita e não são alfabetizados na língua materna. Então você vai traduzir para quem lê? Se eles não leem na própria língua. Então o que é que o missionário vai ter que trabalhar? Por isso que normalmente é uma equipe. Educação bilíngue intercultural, produção de material didático na língua do povo, trabalhar com a alfabetização do povo, para que quando chegar a tradução, o povo tenha acesso na sua própria língua. E aí, tem que estudar o quê? Princípios de tradução.
Como é que se traduz? Quais são os princípios para a tradução da Bíblia? E por fim, contextualização e identificação. Todo missionário tradutor que quer fazer um bom trabalho, ele não vai fazer sentado num gabinete com ar-condicionado. Ele vai ter que fazer aonde? A maior parte do trabalho, vivendo com o povo, conhecendo a cultura do povo, convivendo, porque você não vai traduzir, como eu disse, apenas palavra por palavra, você vai traduzir uma cultura. E aí, gente, chegando aqui para o final, eu só queria que vocês entendessem essa questão da pontuação da fase, né? Você tem o período chamado de pré-tradução, que é aquele período que o missionário faz um trabalho de pesquisa linguística e antropológica. Ele pesquisa a língua do povo, ele pesquisa a cultura do povo. Aí ele vem para a elaboração de material didático e alfabetização, por isso que normalmente tem uma equipe envolvida e não apenas um missionário. Aí tem o período da tradução, que é a produção e consultoria. E eu já vou deixar muito claro aqui, como eu disse ontem, muitas vezes a história é injusta. O nome do missionário é mencionado, mas esse missionário tradutor, ele não faria praticamente nada se ele não tivesse o nativo, o falante nativo trabalhando com ele, porque, e se for crente, melhor ainda, ele vai entender muito melhor a sua cultura. Sem ele a gente não consegue fazer isso. Então, produção e o que aqui do lado? Consultoria. Todo trabalho de tradução precisa passar por consultoria. Normalmente é alguém que tem uma qualificação, um treinamento maior, que já trabalhou com tradução, que vai fazer a consultoria. Por exemplo, um exemplo prático de consultoria. Eu sou um consultor linguístico, vou lá no campo, o missionário traduziu, e aí eu quero saber se a tradução dele realmente está passando o sentido exato do texto. Porque tem que comunicar o texto, o significado do texto. Mas eu não conheço a língua, então eu coloco o missionário tradutor, por exemplo, para ler, e coloco o indígena para ler, e eu faço perguntas para saber a compreensão. Pela resposta, eu sei se o texto está claro ou não está claro para ele. Então tem todo um trabalho de consultoria. No meu caso, eram 2 missionárias norte-americanas que vinham para o Brasil. Elas trabalharam na Colômbia com a língua tucano, e elas foram as minhas consultoras. Vieram 4 vezes ao longo do processo do trabalho de tradução, para fazer essa consultoria. E aí você vai ter o período de pós-tradução, que é o quê? A publicação e o quê? Distribuição, que não pode ser feito como os Gideões, né? Só chegar aí. Tem que ter todo um trabalho de preparo, de ensinar a ler, aquela questão toda. Tem todo um processo. Então, irmãos, aqui é em termos gerais, e eu queria finalizar com algumas frases. Essa é a de Jesus. Oi, assim, voltou. Então Jesus mandou fazer discípulos, aqui foi o texto que nós lemos, mas eu gostaria de passar outras frases aqui para a gente pensar sobre elas. Próxima. Esse é o relato já podem ir olhando, de um pastor, Pedro Samua. Ele é da tribo Tsutuhil, na Guatemala. Lembrem que a língua nacional é o espanhol, e ele, como pastor, ele tinha acesso ao espanhol, ao castelhano. Mas quando a Bíblia foi traduzida para a língua dele, a língua materna, veja o relato dele. Era um pastor já do próprio povo. Ele diz: uma coisa é molhar o pé na água do lago. Outra é pular dentro dele e nadar à vontade. Assim é a leitura da Bíblia na minha língua e em espanhol. Quando leio em espanhol, eu apenas molho meus pés na graça de Deus. Quando leio em Tsutuhil, eu mergulho na palavra e sou refrescado por ela. Veja a percepção de alguém que já tinha o conhecimento da palavra em espanhol, que era a sua segunda língua, mas que depois teve acesso na própria língua materna. Próxima, lá em cima. Onde não existe escritura na língua do povo, a igreja não tem como, gente, a igreja crescer em maturidade e também em crescimento sem a palavra de Deus. E o filósofo alemão, Immanuel Kant, que não se menciona muitas vezes nas faculdades, nas universidades, mas veja o que Immanuel Kant disse:
A existência da Bíblia como livro para o povo é o maior benefício que a raça humana jamais recebeu. Todo intento de diminuir a sua importância é crime contra a humanidade. Irmãos, é basicamente isso aqui que eu gostaria de apresentar, trazer para os irmãos sobre a questão da tradução. E eu quero pedir para o pessoal passar para o outro slide, só porque duas pessoas ontem ficaram curiosas de conhecer o Edmilson, que eu mencionei aqui. Então eu queria só projetar a foto dele aqui e 3 versículos para eu ler para vocês em tucano. Esse é o Edmilson. Quando eu cheguei lá, logo no início, ele era muito bom nessa área de fazer artesanatos do próprio povo. Aqui já foi depois da conversão, 4 anos de Instituto Bíblico no Alto Rio Negro. E aqui já foi no dia da formatura dele. Aqui foi quando, aqui eu era bem jovem, vocês podem perceber, eu tinha 15, 16 anos, mais ou menos aqui. E aqui tem eu, o Edmilson e o Dagoberto, que nós fizemos todo esse Novo Testamento que foi impresso. Se você gosta de coisa diferente, pode entrar lá na internet e pesquisar lá, Novo Testamento Tucano. Ele está totalmente disponível em áudio. 28 indígenas participaram na gravação desse Novo Testamento já traduzido. Aqui foi um dos momentos que a gente estava se organizando para gravar umas músicas, uns louvores na língua tucano, e eu estava dando aqui umas instruções para o Edmilson aqui, o Dagoberto e a Mônica, que também estudaram na AME, que é um Instituto Bíblico para Indígena, e aqui a Maria. Eu estava instruindo a parte introdutória dos hinos que a gente ia gravar, e eles iam falar na língua deles antes de começar a cantar. E aqui, não acredito, eu esqueci de colocar como foto. Por quê? Porque vocês não têm no computador aí as fontes da língua tucano, mas como eu conheço a língua, eu vou conseguir ler para vocês. Eu só quero que vocês só identifiquem qual é o versículo, ok? Pela leitura. Oakan atinurkun kankana né? Urputi mainga kumarkuni kuningune okaniwi. Temena nimpetiran kumarkune enrompeona percamempo wasome. Nan kumberan cartino com canasama. Segundo versículo. Oakan atinurkun kankana buiri daregati ningum renta kumarkune okaniwi. Nane dirogupe towe kaniwi. Oakan kumarkune enrompeona buiri dare some. Kumarkani kaningane enrompeotican punincane. Buiri daregisami. Alguém desconfia? Oi? Todo mundo lá, já o 3,16. O de cima e os outros dois? Não? O 17 e o 18 de João 3. Ok? Pastor, estou repassando a palavra e a gente está à disposição. Se alguém quiser alguma pergunta, tirar alguma dúvida, acrescentar algo sobre a palestra, a gente está à disposição com os irmãos. Obrigado, pastor Paulo, César. Louvado seja Deus. Muitos de nós não tínhamos realmente noção de todo o trabalho que envolve a tradução da Bíblia. Wilson? Pastor Paulo, nós temos aqui algumas perguntas. Pode perguntar, Wilson. Som, vamos ouvir aqui a pergunta do Wilson? Eu falo dessa complexidade de você traduzir, né, na língua deles. Mas para que você possa fazer essa tradução e ter lá o Novo Testamento, é necessário que eles sejam alfabetizados, que eles saibam ler. Essa alfabetização é feita por vocês ou secularmente pela FUNAI?
Então, no nosso caso específico, a gente chegou em 96. Não tinha até 96 o ensino da língua materna dos povos indígenas lá. Em 2003, foi que saiu um decreto estadual, no caso do Amazonas, para que a língua materna dos povos indígenas fosse ensinada na escola. O problema era, e essas línguas tinham passado por uma análise, havia coisas escritas, de maneira que o decreto saiu em 2003, mas em 98, nós fomos a primeira escola lá na região ali tucano, do povo tucano, porque tem outros povos que já tinham trabalhos, que começou a introduzir no currículo, na grade curricular da escola, a alfabetização na língua materna. Então, esse trabalho também precisa ser feito. Por isso que, no geral, não é só um missionário. Há um missionário, há uma equipe que trabalha, uns com a tradução, outros. No meu caso, eu trabalhei com produção de material didático primeiro. A gente publicou 5 livros na língua deles, produzindo junto com eles, livros de alfabetização, livro de transição. O que era o de transição? Era daquele indígena que já sabia ler um pouco em português, e a gente fez a transição para a língua materna. Então, esse trabalho, ele é feito paralelamente. O trabalho de tradução e o trabalho de produção de material didático e alfabetização do povo na língua materna. Por quê? Infelizmente, a política indigenista é, vocês têm direito e tem que estar lá. Mas, infelizmente, na prática, o governo não produz esse material de fato. Agora mesmo eu recebi um comunicado de uma pessoa, um pedido, que trabalha na Secretaria de Educação do município de São Gabriel, isso tem menos de um mês, me perguntando se daqueles livros que a gente publicou, se ainda tinha, porque os professores tucanos estavam precisando daqueles livros e a Secretaria de Educação não tinha. Eu entrei em contato com o pastor Ronald da Jami, ainda tinha lá algumas cópias, 100 e poucas cópias, e ele mandou. Então há necessidade de fazer uma nova publicação desse material para mandar para eles, que se for esperar realmente pelo governo municipal e estadual, não vai ter, e federal também.